A parte anterior estava falando sobre esse poema, estava fazendo a leitura dele, que é o poema que o Gonçalves Dias escreve naquele momento em que ele reencontra a Ana. Então, ó, mas que tens, não me conheces, de mim afastas teu rosto, pois tanto pôde o desgosto transformar o rosto meu, sei a aflição quanto pôde, sei quanto ela desfigura, e não vivi na aventura, olha-me bem, quem sou eu? Que sou eu? Nenhuma voz me diriges, julgas-te acaso ofendida? Deste-me amor e a vida que me darias, bem sei, mas lembrem-te aqueles feros corações que se meteram entre nós e se venceram, mal sabes quanto lutei. Então aqui ele demonstra ali o sentimento de que ele teve no momento do encontro, né? De como foi esse encontro, com bastante melancolia, uma ideia de saudade. É interessante destacar que essa poesia, apesar de estar no romantismo, de ele prezar pelo desapego às regras, ela é escrita de uma forma mais equilibrada dentro de algumas regras poéticas. Você pode ver a qualidade, a quantidade de sílabas nos versos são parecidas, enfim, outras características que entra ali nos princípios dos autores neoclássicos, porque ele tem uma influência ali dos autores neoclássicos. Olha que interessante, vocês vão falar, mas professora, a gente não está no romantismo, não tinha parado isso? Vocês vão ver que essa segmentação de períodos literários, ela é teórica. Na prática, a gente pode estar em 1800 e alguma coisa, e as pessoas, na prática, as coisas não acontecem assim, a partir de hoje ninguém mais vai escrever nada baseado nos princípios neoclássicos. A partir de amanhã, todo mundo vai ser romântico, e ninguém mais vai seguir nenhuma regra. Não é bem assim. Então, as coisas vão acontecendo de forma relacionada. E aqui acontece, ele volta a ter um pouquinho de influência dos valores neoclássicos nessa poesia, tá? Da mesma forma, vocês vão ver que no final, lá com Castro Alves, a gente vai estar no período do romantismo, mas já vai ter bastante coisa que aponta para o realismo, que é o próximo período literário, e assim vai acontecendo. Bom, e Gonçalves Dias, daí com o poema Ijuca Pirama. Coloquei aqui o link da obra completa também. Ijuca Pirama é um poema interessantíssimo, eu fiz um trabalho sobre ele na faculdade. É um poema de que eu gosto muito, porque ele mostra um outro lado da cultura indígena de uma forma muito densa, muito detalhada, você consegue entender muito bem essa cultura. Bom, o Ijuca Pirama significa ali língua tupi, que significa, na língua tupi, desculpa, significa o que há de ser morto, o que é digno de ser morto. Por quê? Porque ele vai contar a história de um índio tupi que foi preso por uma outra tribo, a tribo Timbira, e foi condenado ao sacrifício. Mas ele foi condenado ao sacrifício porque ele foi considerado um bravo guerreiro, e essa tribo Timbira, que era antropofágica, na cultura deles, eles comiam os guerreiros, né, os inimigos, porque assim eles acreditavam que ia pegar sua força e coragem. Então, para o guerreiro que era morto nessa cultura, era uma honra ser morto, porque ele ia morrer, porque ele foi forte e corajoso. No entanto, o que acontece? O Ijucapirama é pego pela tribo e na hora da morte ele acaba chorando, porque ele lembra do pai. Ele não chora porque ele vai ser morto, ele chora porque ele fica com dó de deixar o pai que está velho e cego. Nesse momento, o que acontece? Os timbiras acabam desistindo de comer ele, porque percebe que ele não é tão forte assim, ele é frágil, já que ele chorou. E aí ele volta para casa e encontra o pai. Só que quando ele encontra o pai fica muito triste. Ao invés de ficar feliz por ter o filho de volta, ele fica muito bravo porque o filho foi fraco, né? E não foi forte e honroso o suficiente para enfrentar a morte e morrer como um herói ali, como um bom guerreiro. Então, o filho se torna uma decepção para o pai. Isso vai mostrar como toda é um olhar para a cultura, é uma imersão na cultura indígena muito forte. E a forma como o poema é organizado também é em versos decassílabos. Isso é importante porque tem a ver com o que eu acabei de dizer, de manter um pouquinho as regras